Fala, galera! Terça-feira, 24 de junho de 2025, eu sou o Bruno. E eu sou a Letícia. Bem-vindos ao IA Hoje, o seu podcast diário sobre inteligência artificial, uma iniciativa da área de inovação da Silks. E a pergunta de hoje é direta. De que lado da nova cortina de silício o Brasil vai ficar? No episódio de hoje, vamos ver como a infraestrutura de IA está dividindo um mundo, com direito a um projeto bilionário e polêmico aqui no Sul, e os Estados Unidos numa briga feia para decidir quem manda nas regras do jogo. E mais, a Tesla finalmente botou o robotáxi na rua. E a indústria da música, pasmem, parece que fez as pazes com a IA. Bora começar essa viagem? Vamos que vamos! Começando pelo nosso... Panorama Brasil. A gente começa com uma notícia que dá um nó na garganta, Bruno. Uma investigação do The Intercept Brasil revelou um projeto bilionário para construir um data center em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Eldorado do Sul, a cidade que foi devastada pelas enchentes. Que timing, hein? Pois é. E o pior, a comunidade indígena Mbia-Guarani, que teve a aldeia completamente destruída pela água, nem foi consultada. Eles simplesmente não sabiam do projeto. Eita! É o que estão chamando de a boiada da IA, né? Uma referência àquela ideia de passar a boiada nas leis ambientais, só que agora em nome do progresso tecnológico. Exato! Mostra o custo humano dessa corrida por infraestrutura. Enquanto a gente busca soberania digital, quem paga a conta são as comunidades mais vulneráveis. E falando em regras e soberania, o nosso Congresso está num debate super complexo sobre o marco legal da IA. Sim, e o grande medo é o tal do algoritmo racista. Especialistas estão dizendo que, do jeito que está o projeto, as regras de direitos autorais podem limitar o uso de dados brasileiros para treinar as IAs. O que nos forçaria a usar bases de dados de fora que não têm nada a ver com a nossa realidade e são cheias de vieses. É um trilema: proteger direitos, incentivar a inovação e respeitar a propriedade intelectual. Encontrar esse equilíbrio vai definir se o Brasil vai ser só consumidor ou um criador de uma IA que nos represente de verdade. Que tal a gente pular agora para ver como o dinheiro está se movendo nesse tabuleiro? Boa! Vamos para... Negócios e startups. E a gente começa com a startup Decagon AI, que levantou 131 milhões de dólares numa rodada de investimentos. Uau! E o que eles fazem de tão especial? Eles representam a nova era dos agentes de IA. Não é só um chatbot que responde perguntas. É um sistema que pode fazer coisas por você, tipo processar um reembolso ou atualizar um sistema de vendas. Entendi. É a automação de processos de ponta a ponta. Isso tem um potencial gigantesco para mudar áreas como atendimento ao cliente, né? Total! E por falar em potencial, a NVIDIA está com um plano gigante para a Europa. Eles querem instalar 20 fábricas de IA pelo continente. 20? Eles estão basicamente vendendo soberania como serviço. A Europa quer autonomia digital e a NVIDIA está lá, fornecendo a infraestrutura para isso acontecer. É genial! E para fechar esse bloco, uma notícia que fez barulho no mercado. A Tesla finalmente lançou seu serviço de robotáxi em Austin, no Texas. E as ações, dispararam, mais de 8%. Finalmente! Depois de tanta promessa, isso valida a estratégia deles de usar dados de milhões de carros no mundo real para treinar a IA, né? Exato. É uma prova de que a aposta de longo prazo deles está começando a dar frutos. Mas e a ciência por trás de tudo isso, Lê? O que tem de novo na fronteira da pesquisa? Ah, tem coisa muito interessante vindo aí. Bora para... Pesquisa e desenvolvimento. O Google Research apresentou uma IA chamada mReglé, que é simplesmente fantástica. Ela consegue analisar vários tipos de dados de saúde ao mesmo tempo, tipo um eletrocardiograma e os dados do seu smartwatch, para descobrir novas ligações genéticas com doenças.
Nossa, isso é um salto gigantesco. É como dar ao médico uma visão 360 graus do paciente em escala maciça para achar padrões que ninguém via antes. Exatamente! É o que eles chamam de análise multimodal. Pode acelerar demais a medicina personalizada. Mas nem tudo são flores no mundo da pesquisa. E lá vem. O que foi? Uma pesquisa de Princeton descobriu uma coisa bem preocupante. Os modelos mais avançados, inclusive da Meta, têm o que eles chamam de viés de adultificação. Adultificação? O que é isso? Em resumo, a IA, quando recebe os mesmos comandos, retrata meninas negras como mais velhas e mais culpadas em certas situações do que meninas brancas. É um preconceito que existe na sociedade e que a IA está replicando. Caramba! E isso mesmo nos modelos que são, alinhados para serem justos? Sim, mostra que o alinhamento atual é meio que um verniz. O problema está nos dados que alimentam a IA. Um problema profundo e que a indústria ainda não sabe como resolver. Pesado. Isso mostra o quanto a gente ainda precisa avançar. E por falar em avanços e tendências, o que está rolando pelo mundo? É para lá que a gente vai agora, hein? Tendências globais e ferramentas. Lembra que no começo eu falei da cortina de silício? Um relatório de Oxford mostrou que só 32 países no mundo têm data centers de IA, e 90% são operados por empresas dos Estados Unidos e da China. É o que vocês chamaram de colonialismo computacional. Ou você tem a infraestrutura, ou você depende de quem tem. Não tem meio termo. Exato. E isso nos leva direto para a batalha regulatória nos Estados Unidos. O Senado lá está prestes a aprovar uma moratória de 10 anos que proíbe os estados de criarem suas próprias leis para IA. Basicamente, uma vitória das Big Techs, que querem uma regra única e mais branda, em vez de 50 leis diferentes. Exatamente. Centraliza o poder em Washington e na indústria. Enquanto isso, a indústria da música parece que finalmente aprendeu a lição. Como assim? Em vez de lutar contra a IA generativa, como fizeram com o Napster, eles estão criando sistemas para rastrear e licenciar o conteúdo criado por IA. Aprenderam que é melhor se adaptar e monetizar do que lutar uma guerra perdida. Faz todo sentido. E, para fechar, vamos com a nossa dinâmica de terça? Com certeza! Hoje, no nosso glossário relâmpago, vamos falar de IA agentiva. IA agentiva, ou Agentic AI, é uma inteligência artificial que não só responde, mas age para cumprir um objetivo. Ela pode dividir uma tarefa como planeje minha viagem em várias etapas e usar diferentes aplicativos para buscar voos, reservar hotéis e colocar no seu calendário. Entendi! É a automação de processos de ponta a ponta. Isso tem um potencial gigantesco para mudar áreas como atendimento ao cliente, né? Recapitulando rapidinho então. Hoje vimos o custo social da infraestrutura de IA no Brasil, a guerra de regras nos Estados Unidos, o lançamento do robotáxi da Tesla e os vieses preocupantes que ainda existem nos modelos. Este episódio foi gerado 100% por IA. Curadoria, roteiro, vozes e edição. As fontes de hoje foram Tech Republic, The Intercept Brasil, Futurum Group, Web Advocacy, CIO Dive, SiliconANGLE, Exame, TN Online, o blog do Google Research e o blog da Universidade de Princeton. Os links estão na descrição. É isso aí, galera. Amanhã tem mais. Até lá. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Aviso legal. Este episódio foi gerado de forma 100% automatizada por inteligência artificial. As informações contidas são baseadas em fontes públicas devidamente listadas na descrição. Não há revisão editorial humana. Recomendamos a consulta direta às fontes originais para confirmação e aprofundamento das informações aqui apresentadas.